Bom, gente, inequação é toda sentença matemática aberta em que a gente tem um sinal de desigualdade ali. Então não tem um símbolo de igual, né? A gente tem aquela boquinha, ok? E se a inequação for do primeiro grau, então a gente vai ter uma expressão aí a uma variável, normalmente x, e o expoente dessa variável, o expoente desse x é a unidade, ok? Veja aqui alguns exemplos. 2x menos 4 maior ou igual a 10. Uma variável, potência da variável é a unidade e tem o sinal de desigualdade. Está aí uma inequação do primeiro grau. Outro exemplo, x sobre 5 menor do que 2x menos 3. Mais um exemplo, 2x menos 4 maior do que zero. E assim por diante, ok? Bom, a gente vai ter um ponto-chave aqui na resolução dessas inequações, tá? E o ponto é quando a gente multiplicar a inequação por um número negativo. Fazendo isso, a gente vai ter que inverter o sinal de desigualdade também, né? Não é só trocar o sinal de todo mundo, mas tem que trocar o sinal da desigualdade, ele tem que trocar de lado. Só esse cuidado aí. O resto é uma barbada, é só isolar o x, né? É só isolar a variável, ok? Por que isso acontece, essa questão de a gente ter que inverter ao multiplicar ou dividir a inequação por um número negativo? Olha esse exemplo aqui. Vamos pegar o último ali, tá? Vamos pegar 2x menos 4 maior do que zero. Eu vou analisar ela de uma maneira, multiplicando por menos 1, menos 2x, mais 4. E eu disse que tem que se virar, então, a desigualdade, né? Vamos enxergar por que tem que ser feito isso, ok? Então, a princípio, se vocês acreditam em mim, eu coloquei aqui duas inequações do primeiro grau exatamente iguais, ok? Vamos ver por que isso. Então, analisando aqui a função do primeiro grau, vamos pensar aqui na função 2x menos 4, ok? Como é que é o gráfico disso? Tá aí, é uma função crescente, tá? E aqui ela tem uma raiz que é exatamente o número 2, ok? Então, analisem comigo os sinais. Essa função ela é positiva para qualquer número maior do que 2 e ela é, com certeza, negativa para qualquer número menor do que esse 2 aqui. Haja vista a substituição, né? Coloca 2 aqui, coloca um número maior do que 2 aqui dentro. Por exemplo, 10 vai dar um resultado positivo, certo? Coloca um número que seja menor do que 2 aqui dentro, por exemplo, menos 10. O resultado vai ser negativo, né? Então, esses sinais que a gente está colocando aqui, esses sinais são os sinais da função, os sinais de y, certo? Isso aí a gente já viu quando analisou os sinais de uma função, tá? Então, o que a função original lá está pedindo? Ela quer que 2x menos 4 seja o quê? Seja maior do que zero. Bom, isso vai ser verdade para todos os valores que estiverem aqui à direita do 2, né? Escrevamos então para quaisquer valores de x maiores do que 2. Essa é a solução. Uma maneira formal de escrever isso é x pertence aos reais, tal que x seja maior do que 2. Esse é o conjunto de solução, ok? Essa outra inequação que está aqui do lado, ela é a mesma. Então ela vai ter que ter a mesma resposta. Por que ela é a mesma? Só porque eu disse para vocês que tem que inverter o sinal da desigualdade quando a gente multiplica por menos 1, né? Então vocês estão acreditando em mim, né? Eu multipliquei ela por menos 1. Né? Vocês estão acreditando em mim, eu tenho que inverter o sinal da desigualdade e vamos ver agora a verdade surgindo aqui. A resposta vai ter que ser a mesma, ok? Então, analisemos agora a função menos 2x mais 4. Então, essa aqui vai ser uma função decrescente agora, né? Olha o gráfico aí. Um gráfico decrescente com a raiz aqui 2 também, né? 2 é o valor que anula essa função. E agora a gente vai estudar o sinal. À direita do 2, a gente vê que a função é negativa, certo? E à esquerda do 2, a gente percebe os pontos na função, né? Os pontos no gráfico têm y positivo. Pois bem, o que a gente está querendo?
de acordo com a inequação original, a gente quer então que essa função aí seja menor do que zero. Ou seja, nossa resposta está aqui, nos valores negativos, né? Então, quando eu olho para esse gráfico, eu tenho que responder. Ó, menor do que zero. A função deve ser menor do que zero. Eu tenho que responder essa faixa aqui, né? A resposta sempre é x, né? Eu tenho que responder x é qualquer elemento do conjunto dos reais, tal que x é maior do que 2. Então, vocês viram que a gente tem dois resultados idênticos, porque, claro, eu tinha duas inequações lá exatamente iguais. Então, o cuidado aqui é, ao multiplicar por um número negativo, a gente tem que inverter o sinal de desigualdade, ok? É claro que na prática vocês vão ver que isso aqui é bem fácil de resolver. Olha só como é que a gente vai resolver. A gente não vai resolver graficamente, em geral pelo menos, né? A gente vai resolver algebricamente, ou seja, a gente vai tomar a expressão e isolar a variável. 2x maior do que 4, x maior do que 4 dividido por 2, x maior do que 2. E o assunto está encerrado. Simples assim, ok? Vou mostrar mais alguns exemplos aqui para vocês. Vamos inventar um outro aqui. Menos 3x mais 12 menor ou igual a 2x mais 3. Vamos resolver? Olha só. Menos 3x menos 2x menor ou igual 3 menos 12, né? Eu só fui trocando de lado aí os elementos. Troca de lado, né? Troca de um membro para o outro, tem que trocar a operação envolvida. Aqui, menos 5x menor ou igual a menos 9. Bom, esse é o ponto, né? Eu vou aqui multiplicar ela por menos 1, tá? Eu poderia também dividi-la por menos 5. Seja multiplicar ou dividir por um número negativo, a gente vai ter que inverter a desigualdade. Então já vamos fazer isso aí. Aqui eu fico com 5x e aqui 9 positivo. Conclusão, o x tem que ser um número maior ou igual a 9 quintos, tá? Agora, olha a outra abordagem. Aqui está resolvido, tá? Olha só a outra abordagem. Vamos pegar o mesmo problema, só que agora eu vou colocar os valores de x para o outro lado, tá? Então vamos lá. A gente vai deixar o 12 aqui, o 3 então vem para esse lado, 2x e o menos 3x aqui, vamos levar ele para o outro lado, ele vai ficar mais 3x. Notem, só teve operação de soma e subtração aqui. Não teve multiplicação ou divisão, né, de toda a inequação por um número negativo. Não teve isso. Então o que a gente tem aqui? 5x. A desigualdade não teve interferência aí, então não tem que mexer nela. E 12 menos 3 é 9. Conclusão, x maior ou igual a 9 quintos. A única coisa é que a leitura aqui é de trás para frente, né? Leiamos x maior ou igual a 9 quintos. Vocês podem ver exatamente a resposta que eu tenho ali em cima. Então, gente, esse é o lance, esse é o cuidado que a gente tem que ter aqui. Para resolver, a gente vai isolar o x, tá? Mas quando multiplicar por um número negativo, tem que inverter a desigualdade. Mãos à obra aí.